Polícia conclui investigação sobre a morte de motorista da Caixa Econômica em uma cela da Delegacia de Sobradinho. Conselho Regional de Medicina suspende parte das cirurgias do Hospital do Paranoá. Faltam anestesistas e materiais básicos. Vacinação contra HPV será ampliada. Homens e mulheres com até 26 anos poderão tomar a dose. Centro Cultural Banco do Brasil traz festival de cinema com exibição de filmes ao ar livre. Notícias da sexta-feira no DF e em torno, agora, no Band Cidade, segunda edição. Olá, boa noite para você, seja muito bem-vindo. A Polícia Civil concluiu as investigações sobre a morte do motorista da Caixa Econômica Federal. Luiz Cláudio Rodrigues, de 48 anos, foi encontrado em uma cela da Delegacia de Sobradinho, enforcado com a própria blusa. Para a perícia, ele cometeu suicídio. Enforcamento. Esse foi o resultado do laudo feito pela perícia da Polícia Civil sobre a morte de Luiz Cláudio Rodrigues, de 48 anos. O motorista da Caixa Econômica Federal foi encontrado morto dentro de uma cela na Delegacia de Sobradinho após ter sido preso por bater no carro de um policial militar. O homem estava embriagado e, segundo a polícia, o efeito da bebida foi um dos motivos para ele tirar a própria vida. O senhor Luiz Cláudio não tinha uma tendência suicida. Entretanto, o momento era muito propício para um suicídio por impulso. Vejamos, o senhor Luiz Cláudio tinha acabado de ser preso, se encontrou ali, portanto, com a força coercitiva do Estado. Ele estava em uma situação vergonhosa, segundo as suas próprias crenças. Ele estaria perdendo o ganha-pão, porque era motorista há 29 anos, e não poderia mais exercer o ofício porque perderia a Carteira Nacional de Habilitação. A perícia apontou ainda que os machucados no corpo de Luiz Cláudio foram provocados durante a prisão, no momento em que policiais tentaram conter o homem. As lesões que estavam presentes no cotovelo, nas pernas, no glúteo e no dorso, todas foram compatíveis com o processo de contenção. Na verdade, como eu já disse, testemunhas que verificaram essa contenção no local confirmaram. Os parentes de Luiz Cláudio contestam o resultado da perícia feita pela Polícia Civil. Eles não acreditam que o motorista tenha cometido suicídio e querem ter acesso ao material do laudo. Tendo acesso a esse material, nós vamos enviar ao nosso perito particular e ele nos dará um parecer técnico. Daí em diante, se o governo do Distrito Federal ou o Ministério Público aceitar essa tese de suicídio, nós não vamos parar aqui. Nós vamos recorrer à Corte Interamericana de Direitos Humanos. Esse ano, 2 casos de morte dentro da delegacia foram registrados pela polícia. O intervalo entre um e outro é de menos de um mês. No entanto, de acordo com o levantamento da própria Polícia Civil, esse tipo de ocorrência não é algo comum. Nos últimos 10 anos, foram apenas 12 casos registrados. Mesmo assim, a direção já anuncia medidas para evitar esse tipo de situação. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos instalando o sistema de vigilância. Infelizmente, o processo licitatório nosso, do Estado brasileiro, ele demanda tempo. E, mais imediatamente, nós estamos colocando uma proteção de forma que evite que as pessoas possam amarrar suas vestes e tirar a própria vida através do enforcamento. Um homem de 36 anos matou o sobrinho dele de 21 com uma facada no pescoço. O crime foi na manhã de hoje em Ceilândia. Os dois foram criados como irmãos pela mãe do assassino. Adalberto Alexander Dantas deixou um bilhete pedindo para que a mãe não chamasse a polícia enquanto ele levava o corpo do irmão Bruno Dantas para um matagal. Um oficial de justiça chegou para entregar uma intimação e viu que havia sangue pela casa. A mulher contou que não sabia o que havia acontecido, mas que o filho tinha acabado de sair arrastando um saco preto. Adalberto foi rendido, confessou o que aconteceu e onde estava o corpo. Ele disse à polícia que agiu em legítima defesa porque o irmão batia com frequência na mãe e era usuário de drogas. A polícia confirmou que Bruno tinha passagens por roubo, posse ilegal de arma e ameaça.
O caos na saúde pública parece não ter fim. Parte das cirurgias do Hospital do Paranoá teve que ser transferida para outras unidades. O motivo, a falta de anestesista. Na semana passada, nós mostramos aqui com exclusividade a situação precária do hospital. O aviso assinado e carimbado por um médico do Hospital do Paranoá está aí neste bilhete. Olha a situação. Não há filme de raio-x e tomografia. Faltam anestesistas e materiais e, por isso, não há uma previsão para o tratamento cirúrgico. O comunicado foi entregue para a família do seu Manuel, um senhor de 80 anos que, como mostramos em uma reportagem exclusiva, está há mais de 2 meses internado na unidade, à espera de uma cirurgia no fêmur. Situação parecida vive a Josefa, irmã da Fabiana. Ela sofreu um acidente de carro durante um sequestro relâmpago. E agora, como se não bastasse ter sido vítima da falta de segurança, ela sofre com a precariedade da saúde pública. Há 10 dias, a mulher espera por tratamento cirúrgico no Hospital do Paranoá. Ela fica numa maca reta, né? E como ela está precisando de cirurgia para coluna e para o pé, e não está tendo nenhuma posição, porque não tem anestesista no hospital, né? E não tem posição nenhuma, nem data, nem nada, ela está no corredor do hospital. Por meio de nota, a Secretaria da Saúde informou que os serviços cirúrgicos da unidade de trauma do Hospital do Paranoá serão temporariamente transferidos para os hospitais de Planaltina, Sobradinho e HUB. A determinação foi do Conselho Regional de Medicina do DF, que identificou a falta de anestesistas. Na semana passada, a produção da TV Band conseguiu entrar no Hospital do Paranoá com exclusividade para mostrar a situação. Os corredores estavam lotados e encontramos os pacientes internados em macas espalhadas pela enfermaria do pronto-socorro. A Secretaria de Saúde explicou que a suspensão atinge apenas as cirurgias gerais e ortopédicas. Os casos cirúrgicos de ginecologia e obstetrícia estão mantidos. Se a situação for de alto risco, a paciente será transferida para o Hospital Universitário de Brasília. Já tivemos decisões no Buriti orientadas pelo Ministério Público, outras pelo Tribunal de Contas e agora pelo Conselho Regional de Medicina. Não é o caso de perguntar: cadê o governo? A Secretaria de Saúde estuda ampliar a vacinação contra o HPV nos postos onde ainda há estoque sobrando. Homens e mulheres com até 26 anos poderão ser imunizados. Quem tem mais informações ao vivo é a repórter Camila Lopes. Oi, Camila, boa noite para você. Boa noite, Carol. Essa recomendação foi repassada pelo Ministério da Saúde numa tentativa de esvaziar os estoques. Mas a Secretaria de Saúde aqui do Distrito Federal afirmou que tem apenas 100 doses nessa situação e que já estão com prazo a vencer. Seria até o dia 4 de setembro. Então, eles informaram que ainda não sabem quando começarão a imunizar e se começarão a imunizar essas pessoas com até 26 anos. A ideia das 9 mil doses que hoje estão no estoque é para continuar imunizando aquele público-alvo, que são pessoas adolescentes entre 9 a 15 anos de idade. Carol, e daqui a pouco a gente volta a falar de novo, que aí eu tenho uma surpresa, um lugar bacana. Já deu para mostrar aqui que é um ambiente diferente, né, Carol? Daqui a pouco a gente volta a conversar. É verdade. Até já, Camila. Depois de 5 dias, os bombeiros finalmente encontraram o corpo do homem que caiu dentro de um poço em São Sebastião. Apesar de terem localizado o homem, os militares ainda não conseguiram retirar o corpo porque a terra está cedendo. Raimundo Nonato dos Santos, de 55 anos, estava construindo a cisterna no último sábado, quando perdeu o equilíbrio e caiu no poço. As manilhas de concreto também caíram em cima de Raimundo. As buscas começaram ainda no sábado, mas pelo risco de desmoronamento, os militares tiveram dificuldade para tirar a terra e a lama. No local passa um lençol freático, o que torna o terreno ainda mais instável. O Corpo de Bombeiros continua trabalhando para tentar tirar o corpo. A Polícia Federal cumpriu hoje mandados de busca e apreensão por irregularidades dentro do Ministério do Esporte. Uma quadrilha da qual fazia parte um funcionário terceirizado inventou 25 esportistas fantasmas e embolsou pelo menos R$ 800 mil do programa Bolsa Atleta.
Isso em 2012, durante o governo Dilma. O servidor era cubano, o que levou a operação a ser batizada de Havana. Durante a operação, nesta sexta-feira, foram cumpridos 6 mandados de busca e apreensão e 6 pessoas foram levadas à Polícia Federal para depor. A fraude ocorreu em 2012 e, na época, movimentou cerca de R$880 mil, o que em valores atuais ultrapassa R$1 milhão. O Ministério do Esporte fez uma auditoria interna, até por recomendação da CGU, e constatou que havia pessoas que estavam sendo pagas com Bolsa Atleta que não tinham sido devidamente cadastradas, não tinha feito requerimento devido. E a partir disso comunicou para a polícia, o secretário comunicou para a Polícia Federal que estava ocorrendo essa discrepância entre a lista de pessoas beneficiadas e os atletas que efetivamente tinham direito. A polícia também realizou buscas no bar Versão Brasileira, na 204 Sul. A suspeita é que o dinheiro desviado tenha sido investido no estabelecimento. A suspeita principal é essa, de que eles teriam utilizado o bar para fazer a colocação do dinheiro. A operação é chamada Havana, isso porque o líder do grupo, um servidor terceirizado do Ministério do Esporte, é cubano. A PF não divulgou o nome nem o cargo dos envolvidos. O Bolsa Atleta é um programa do governo criado em 2005 e oferece auxílio de até R$15 mil para atletas que se dediquem exclusivamente ao esporte. O bar Versão Brasileira se defendeu em nota dizendo que a gerência foi surpreendida com a operação, mas que está contribuindo com as investigações da Polícia Federal. Os moradores das regiões próximas ao viaduto Israel Pinheiro, na EPTG, onde uma adutora se rompeu ontem, ainda contabilizam os prejuízos do alagamento. Nesta sexta-feira, os reparos continuaram a ser feitos. Se o trânsito em Brasília já é complicado nos horários de pico em dias normais, imagina como fica quando parte de uma das principais pistas que dá acesso ao plano piloto é interditada. Um dia depois do rompimento da adutora, embaixo do viaduto Israel Pinheiro, algumas faixas e acessos foram bloqueados na região para que técnicos da CAESB fizessem os reparos necessários. A expectativa da companhia é que tudo seja normalizado ainda nesta sexta-feira. A previsão do Departamento de Estradas de Rodagem é que a pista também seja recapeada nesta sexta e o trânsito volte ao normal. A CAESB já realizou a substituição do tubo, já fez o teste de carga que leva 15 horas e está fazendo os últimos ajustes para que nós possamos literalmente ter a recompactação daquela área. Colocando material, compactando, fazendo a capa asfáltica, sinalizando, nós liberaremos o tráfego. Vamos inclusive aproveitar para fazer algumas correções que este pavimento até está a demandar. Além do trânsito caótico, o rompimento da adutora da CAESB causou transtornos também para os passageiros. A marginal da EPTG, sentido plano piloto, foi interditada. Quem pegava ônibus neste local teve que subir esta ladeira para pegar o transporte lá em cima na EPTG. O governo tinha que, já que aconteceu esse acidente, tinha que dar uma alternativa para o trânsito pessoal passar, entendeu? Aí fica a deriva, pode cair, pode ser atropelado. A CAESB informou que iniciou o enchimento da adutora de água na noite desta quinta-feira e que o abastecimento já voltou ao normal nas regiões de Lúcio Costa, Expansão do Guará, Superquadra Brasília, Colônia Agrícola Águas Claras e Taguatinga. Mas os prejuízos do rompimento da adutora não se limitaram ao trânsito e ao serviço de abastecimento de água. Quase 30 casas às margens da EPTG, na Colônia Agrícola Vicente Pires, foram alagadas. Teve gente que perdeu praticamente tudo. O presidente da CAESB prometeu que os moradores serão indenizados e a companhia informou que equipes de limpeza e sinistro estiveram no local para fazer um levantamento dos prejuízos. Mas o Alessandro, que teve a casa completamente inundada, faz uma denúncia. As equipes avaliaram que na casa dele não havia estragos suficientes para que ele fosse ressarcido. Pelo que deu para sentir aqui, que eles não têm interesse em indenizar nada. Sofá que molhou, eles falaram que era só para botar no sol, roupa que sujou era só lavar, sapatos era só lavar, armário que está se acabando ali por conta da água. Ele falou que já estava estragado, que não foi problema desse rompimento. As coisas de aço, de fogão, máquina de lavar, com certeza vão apresentar ferrugem por conta da água. Ele disse que se estiver funcionando, não vai ser reparado o dano.
A CAESB ainda não tem o cálculo do volume de água que foi desperdiçado com o rompimento da adutora. Em relação ao morador que mostramos aí na reportagem, a companhia ainda vai definir se ele será ressarcido ou não. Alessandro foi orientado a encaminhar uma lista de tudo que foi perdido com o alagamento. Já sobre o trânsito na região, o DER informou que a marginal da EPTG, perto do viaduto, segue interditada até o fim dos reparos na pista. A faixa exclusiva permanece liberada até a meia-noite de hoje. Sexta-feira é dia de diversão. Amanhã tem a apresentação da Companhia de Comédia G7, especial 16 anos. E como sempre, o telespectador da Band é nosso convidado especial para participar da festa. Quer ganhar um par de ingressos? Então ligue agora nos telefones 3325-7598 e 3325-1537. O resultado você confere ainda nesta edição do Band Cidade. E hoje tem Festival de Cinema no Centro Cultural Banco do Brasil. Os filmes serão exibidos em um telão ao ar livre e depois vai ter show da cantora Luciana Mello. E a gente volta a falar agora ao vivo com a repórter Camila Lopes, que está por lá. Oi, Camila, e o festival segue, é isso? Como é que vai ser? Pois é, Carol, segue até o final de semana que vem. E eu estou aqui agora com Clóvis Henrique, que ele é gerente-geral do Centro Cultural Banco do Brasil e vai explicar pra gente como é que vai ser esse festival. Boa noite, Clóvis. Esse final de semana é mais voltado para o público adulto, né? É isso aí, Camila. Nós estamos nesse final de semana com 3 sessões ao ar livre, dedicada à biografia de grandes artistas da música popular brasileira. Então nós vamos ter o filme da Elis hoje, amanhã o filme do Tim Maia e no domingo o filme da Cássia Eller. E todo dia após os filmes nós vamos ter um grande show. Luciana Mello. Depois nós vamos ter o Léo Maia, filho do Tim, e no domingo uma banda de Brasília Tarô, seguido dos 2 que são os 2 filhos do Nando Reis. E se esse final de semana é voltado para o público adulto, final de semana que vem vai para a criançada. Semana que vem é para a criançada. Nós vamos ter 2 sessões de matinê lá dentro do nosso cinema, para público infantil, e do lado de fora nós vamos montar uma brinquedoteca para a criançada poder vir se divertir aqui com os pais. E como é que é? O pessoal tem que pagar? Tem aí público que são limitados? Como é que é os lugares? Ó, as sessões aqui são de graça, né? E o que a gente tem é uma limitação de público aqui fora para 2.000 pessoas e o nosso cinema para 70 lugares. Então a pessoa chega mais cedo, retira sua senha e garante seu lugar. Tá bom, muito obrigada, Clóvis. E, Carol, realmente foi o que o Clóvis falou, tem que chegar cedo, porque esse horário, a gente está vendo, já está bastante cheio por aqui. E qualquer dúvida, é só entrar no site www.bb.com.br/cultura. O Centro Cultural Banco do Brasil fica aqui próximo ao aqui a Ponte JK. É isso, Carol, um bom final de semana e até...